Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Natália Engel. No vídeo de hoje eu vou trazer para você um bloco de patchwork que ele é composto por duas técnicas, vamos dizer assim, que eu já dei em outros vídeos. Um é o voo do ganso e o outro é aquele que é bem parecido com o voo do ganso, mas ele forma uma diagonal no meio do retângulo. Também vou pedir para minha filha deixar nos cards aqui, mas calma, eu vou ensinar tudo de novo nesse vídeo. O que eu achei interessante desse bloco é para você que quer fazer um trabalho maior, tipo uma manta de sofá, colcha, trabalhos maiores. Ele é muito rápido de ser feito, ele é rápido de ser cortado, ele é rápido de ser construído, porque ele só utiliza 2 cortes. Então ele é um bloco composto por retângulos, todos do mesmo tamanho, e quadrados, todos do mesmo tamanho. Então ele é muito rápido, só que ele dá um efeito muito bonito. Ele dá um efeito de ser muito trabalhoso, mas não tem nada disso. O que eu acho que é muito importante, principalmente para quem quer fazer para vender. E como eu já falei, para fazer peças grandes também. Nada impede de você fazer peças menores. Mas eu digo assim, para quem quer fazer peça grande, você não pode escolher um bloco muito trabalhoso, porque senão você demora muito tempo. E eu espero que curta muito o vídeo, porque foi pensado com muito carinho para você que faz para vender e mesmo para você que quer fazer para sua casa ou para dar de presente. E o vídeo vem aí, curta bastante. Para esse bloco, você vai precisar de apenas 2 cortes de tecidos. Um corte que são os retângulos, são 8 retângulos, todos do mesmo tamanho, e 16 quadrados, todos do mesmo tamanho. Eu aqui estou usando as medidas de 9 por 16,5 nos retângulos e os quadrados todos 9 por 9. Outra coisa, para esse bloco ter o efeito bonito que ele tem, as cores que você escolher, elas têm que contrastar bastante, ou seja, um escuro e um claro, ou vice-versa, ou escuro aqui e claro aqui. Você pode também usar retalhos coloridos, desde que, se você determinou que, como aqui no meu caso, os meus retângulos são a parte escura, então você pode usar os retângulos coloridos, mas nos tons escuros, tipo um vermelho, um marrom, um preto, um azul marinho, os tons mais escuros no retângulo. E os quadrados em tons claros, então você pode pôr um beijinho, um rosinha, azulzinho claro, desde que entre eles contrastem bastante. Mas, na minha opinião, esse bloco ainda é mais bonito usando 2 cores. Ou melhor dizendo, você pode até nos retângulos usar vamos supor, colocou os escuros nos retângulos, cortar, né, um marrom, vermelho, um azul escuro, um verde escuro, não tem problema. Mas eu achava que uma dessas 2 peças tem que ser dentro de uma mesma linha, dentro de um mesmo tom. Os tecidos às vezes nem precisam ser iguais, mas vamos supor, se você escolher o beijinho para cortar os quadrados, então que sejam todos beijinhos clarinhos, porque assim tem mais efeito o bloco. Agora a gente começa a costurar esse bloco dessa maneira. Eu pego todos os retângulos, você posiciona aqui e os quadrados também, todos eu já risquei a diagonal de ponta a ponta. Em todos os quadrados já tem que estar riscado. São 16 quadrados, 8 retângulos e 16 quadrados. E todos os quadrados já com a diagonal. Aí você vai posicionar todos os quadrados, sempre com a diagonal na mesma posição. Se você colocou aqui, ó, com o bico para cima, para a esquerda, todos
na mesma posição e vem costurando todas do lado direito em primeiro lugar. Fazer isso nos 8 retângulos, ok? Então aqui, ó, todos costurados do mesmo lado. Agora, o que eu vou fazer? Aquele processo, dobro, encontrando bico com bico, para ver se tá tudo certo. Passo a ferro aqui. Agora é interessante que passe a ferro para dar uma estabilizada nesse tecido aqui. Se deu tudo certo, não saiu costura torta, não tem que refazer, ok. Aí abre de novo e retira o excesso. Já costurei todos os quadrados, todos do meu lado direito e todos no mesmo sentido, a diagonal. Agora eu separei 4 e 4. Por quê? Em 4 nós vamos pregar diferente. Nos primeiros 4 a gente vai posicionar com a diagonal convergindo uma com a outra. E nesses outros 4 nós vamos colocar a diagonal em paralela, na mesma posição desses aqui, tá vendo? Porque a hora que costurar aqui, ó, passa a costura em cima, né? Ele vai ficar, todos esses 4 do lado de cá vão ficar desse jeito. E esses 4 aqui, da minha direita, eles são o voo do ganso, que eles formam um V. Já posicionei 4 em V, 4 na diagonal paralela e agora é só passar a costura em cima da diagonal nessa posição que eu já coloquei. Bom, aqui já estão os 4 em voo do ganso, os 4 em V e os 4 com a faixa na diagonal. Agora é unir de 2 em 2, sempre o biquinho do V aqui embaixo. Você vira e vai unir com essa faixa da diagonal. Todos assim. Aqui já uni, né? Os conjuntos de 2 em 2. Lembrando que é sempre você vai unir pelo bico do V. Então, todos estão unidos pelo biquinho aqui do V. Agora é só montar o bloco. Então, como que eu faço? Qual que é o modelo desse bloco? O modelo que eu escolhi é esse aqui. Um eu deixo na vertical, porém com o V para fora, e o outro, sempre com o V para fora, eu deixo na horizontal. Um na vertical, com o V para fora, e o outro na horizontal, com o V para fora, com a parte maior do V para fora. Esse é o modelo que eu escolhi. Mas olha que legal, quando eu resolvi fazer esse bloco, eu queria fazer este modelo, mas nada impede também de você brincar com esse bloco aqui e quiser montar do seu jeito. Se você começar a inverter, girar essas peças, ao invés de colocar o V para os lados de fora, você pode pôr para dentro. E aí já forma outro modelo. Formou um catavento aqui no centro e aqui do lado, esses riscos aqui do lado, né? Como se fossem assim, uns raios saindo do lado. Mas invertendo aqui, ó, eu já fiz um outro modelo. Agora já ficou como se fosse um outro catavento mais fininho, como se fosse uma estrela. O modelo que eu quis foi esse aqui, com essa ponta aqui no centro. Essa ponta do claro aqui, ó. Porque do jeito aqui que eu coloquei, ó, ficou com um bico vermelho aqui no centro, tá vendo? O modelo que eu queria fazer é esse aqui, ó. Os V's para fora, essa ponta, né, desse triângulo claro para dentro. Olha que bacana. Agora é só costurar este com este, definido o modelo do jeito que você quer colocar, você une de 2 em 2. Esses 2 pedaços, esses 2 e depois tudo aqui com uma costura no meio. Aqui está o bloco pronto, já costurado, mas agora vem uma dica muito especial. Estão vendo que eu tenho 2 blocos prontos aqui. Eles aparentemente são iguais, lógico, eles são iguais, mas tem um detalhe
que foi costurado diferente em um bloco do que em outro. E diz para mim aí, deixa para mim aí nos comentários se você notou durante o processo, depois que eu preguei os primeiros quadradinhos do meu lado direito, na hora que eu fui montar, se você notou a diferença numa determinada posição de uma peça. Essa é uma dica muito importante. Eu já coloquei o bloco aqui, já mostrei as possibilidades da gente ir virando essas peças aqui, o que dá para ser feito com o bloco. Também falei na hora de costurar os quadradinhos, principalmente nessa parte do bloco aqui, ó, que fica essa faixa na diagonal. Falei assim, ó, definido um lado que vai ser a diagonal, ela ficou para o meu lado esquerdo para cima. Então, todas estão na mesma posição, para cima e para a esquerda, para cima e para a esquerda. Aí, o que acontece? Tudo bem, você está construindo um bloco, você colocou todas na mesma posição, fez o bloco. Mas e se você vai fazer diversos deste bloco para fazer uma manta, uma colcha, o que quer que seja? Preste muita atenção. Faixa na diagonal, você tem que colocá-las todas na mesma posição. Se você notar entre um bloco e outro, olha, neste bloco aqui da minha direita, a faixa ela está para a esquerda, para a minha esquerda e para o alto. Nesse bloco de cá, ela está para a direita e para o alto. Ela está para a direita, posicionada para a direita. Ó, se eu virar ele, todas estão para cá. E nesse bloco, todas estão para cá. Essa faixa aqui. Você olhando assim, os blocos são iguais, né? Mas aí, qual que é o problema? O problema vai ser na hora de juntar os blocos. Porque olha aqui o que acontece. Aqui, ó, bate vermelho com vermelho, nesse caso, desse bloco, né? Aqui bate marfim com marfim, vamos dizer assim. Enquanto que, se eu tivesse feito os dois blocos, ou desse com a diagonal para a esquerda, ou esse com a diagonal para a direita, vamos supor, se eu fosse emendar dois que tivesse a diagonal para a esquerda, na hora que eu fosse emendar aqui, ó, seria essa parte ia estar aqui. Então, aqui já ia ficar vermelho com o claro. Tá dando para perceber? Se eles fossem iguais, com essas faixas todos na mesma posição. Ah, Natália, mas para mim não tem problema. Tudo bem. Então, você quer que fique o desenho assim? Sem problema. Só que aí fica muito ruim se você fizer, vamos supor, só um nessa posição, o resto tudo nessa posição, aí você ia ter que equilibrar as coisas, fazer metade de um jeito, metade de outra. Então, o que eu sugiro, faça todos esses sempre na mesma posição. Se for para a esquerda, para o alto, que sejam de todos os blocos na mesma posição também, para não haver esse problema aqui na hora de unir um bloco com o outro. Agora, não, eu vou fazer um centro de mesa com 4 blocos. Tudo bem, então você faça 2 com essas diagonais nessa posição para a esquerda e para o alto, e 2 com essas diagonais para a direita e para o alto, porque daí na hora de juntar dá o mesmo efeito, fica vermelho com vermelho, marfim com marfim, e na hora de juntar os outros dois aqui também vai ficar da mesma maneira, tanto de um lado quanto de outro. Essa foi minha última dica, prestar bastante atenção nisso. Eu já fiz os 2 blocos para isso mesmo, porque se eu falasse sem mostrar, você não iria entender. E se eu falasse também logo no início do bloco, você não ia ter essa visão. Então, no início do bloco, eu só falei que todas têm que ser na mesma posição para formar o desenho, né? Então, falei todas de um bloco só. Agora, eu estou falando
para quem for fazer vários blocos. Eu acho mais interessante e mais seguro fazer sempre na mesma posição, porque aí depois não tem erro. Então é isso, o bloco de hoje foi esse aqui. Olha só, ele parece ser um bloco muito complicado, né? Mas não é. E mesmo essa dica que eu dei agora no final, não tem nada de complicado, porque na hora que você começa a pregar, você já prega tudo de um lado só, automaticamente essas diagonais vão sair sempre iguais. Por hoje é só, espero que tenha gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, eu sei que eu já falei isso no início do vídeo, mas vou repetir. Se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu respondo a todos. Um beijo e até o próximo vídeo.